Olá a todos! Pessoal, o projeto de hoje está sensacional. Com poucos componentes, nós criamos aí um detector de metal. Nós usamos um pedaço de fio enrolado, fizemos uma bobina e quando a gente passa essa bobina por cima de um objeto metálico, o Arduino detecta se há metal ou não. Sensacional! Vou explicar para vocês passo a passo como faz, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Autocore Robótica, www.autocorrobotica.com. Dá uma olhada no link aqui na descrição para você conferir aí as peças para Arduino e outros acessórios que eles têm lá, beleza? Vamos ver então como é que ficou o nosso projeto de hoje, logo após a nossa vinheta. Para entendermos o conceito desse projeto, pessoal, temos que saber que várias pessoas contribuíram para a história do eletromagnetismo. Entre elas, o Ørsted descobriu que a corrente elétrica, ao passar por um condutor, gera um campo magnético em volta desse condutor. E já o Faraday descobriu que a recíproca também é verdadeira, ou seja, além da corrente produzir um campo magnético também produz uma corrente. Então, ao passar um ímã por dentro de uma bobina, o Faraday descobriu que uma corrente surgia em uma direção com valor positivo. E ao afastar esse ímã, uma corrente contrária também era apresentada. E, na verdade, foi Ampère quem desenvolveu todas as fórmulas e cálculos matemáticos para descrever esse fenômeno, inclusive a regra para definir o sentido da corrente, que é conhecido como a regra da mão direita. Na ilustração, você vê que o polegar, ele indica, o sentido do polegar aqui indica qual que é o sentido da corrente, e os dedos aqui arqueados indicam o sentido para onde está girando aí o campo magnético. A lei de Lenz explica que a variação do fluxo magnético próximo a um condutor cria uma diferença de potencial induzida nesse mesmo condutor, tal a gerar uma corrente denominada corrente induzida, que vai criar um fluxo magnético oposto à variação do fluxo inicial. Então, o que quer dizer isso aí que o Lenz falou? Vamos ver esse experimento aqui com este anel. Veja que o anel está afastado do ímã aqui, de modo que poucas linhas aqui do campo magnético atravessam o interior do anel. Agora, ao aproximarmos esse ímã do anel, veja que agora ganhou-se mais linhas, mais linhas estão passando pelo interior deste anel. E a tendência da conservação de energia é criar um campo magnético secundário para anular essas linhas a mais, Sendo que esse campo magnético secundário ele vai gerar a sua própria corrente induzida, que segundo a regra da mão direita terá o sentido anti-horário. É como se aqui, pessoal, o anel tentasse se afastar novamente do ímã. E como se ele criasse um polo norte aqui desse lado aqui do anel, e norte com norte se repelem. O que acontece quando a gente agora, dessa vez, vamos afastar agora o ímã, Ao afastar agora o ímã, veja que agora a gente perdeu, na verdade aqui, as linhas, Perdemos linhas de campo. Então a tendência é tentar recuperar essas linhas. Então é criado um campo magnético no mesmo sentido do campo principal. E então esse campo vai criar a sua própria corrente induzida aqui no anel. Dessa vez agora no sentido horário. É como se aqui então o anel criasse um polo sul aqui, para tentar se aproximar novamente do ímã aqui, porque os opostos se atraem, para entrar novamente no equilíbrio aí. Juntando todos esses fenômenos, então agora a gente pode facilmente explicar o funcionamento do nosso detector de metais. Primeiramente, essa bobina que nós temos aí criada com um fio, com várias voltas aí, uma corrente é gerada atravessando essa bobina, do detector. E como disse Ørsted, uma corrente vai gerar um campo magnético.
E segundo Ampère e a regra da mão direita, nós temos um campo magnético entrando nesse sentido aqui, né? Que irá atingir em cheio aqui o objeto de metal que está abaixo do detector. Segundo Faraday, um campo magnético gera uma corrente induzida, né? Então, se o campo magnético está entrando aqui, penetrando no objeto de metal, né, que é essa moeda, vai criar aqui então uma nova corrente, né, aqui no objeto metálico. E as correntes de fuga e as correntes de Foucault aqui, segundo a lei de Lenz, irá gerar um campo magnético que irá se opor ao fluxo principal. Então, aqui, como disse o Lenz, nós teremos um campo magnético do lado oposto aqui agora. Esse campo magnético irá induzir uma corrente agora, segundo a regra da mão direita, num sentido contrário àquela corrente anterior. Essa alteração, pessoal, tanto do fluxo magnético, né, e também a alteração da corrente aí, ela vai alterar uma propriedade da bobina, que é a indutância. No eletromagnetismo e na eletrônica, a indutância é a tendência de um condutor elétrico se opor a uma mudança na corrente elétrica que flui por ele. O fluxo de corrente elétrica cria um campo magnético ao redor do condutor. Então, nós pegamos aqui uma bobina, pessoal, de 10 centímetros de diâmetro com 20 voltas, que deu aproximadamente 5 metros de comprimento. A alteração da corrente, também do fluxo magnético, pessoal, vai alterar essa propriedade que nós chamamos de indutância. A medição da indutância de uma bobina pode, assim, revelar a presença dos metais nas proximidades da bobina. Então, com um Arduino e um capacitor e um diodo e um resistor, é possível medir a indutância de uma bobina, fazendo a bobina como se fosse parte de um filtro passa alta, né? E alimentando com uma onda em bloco. Então vai ser criados picos curtos aí, né? Então veja bem, essa bobina aqui, ela era como se fosse um indutor, tendo 100 microhenries de indutância, tá? A indutância é medida em henry. Então aqui nós teremos uma indutância de 100 microhenries, né? Então, pessoal, com esses componentes que eu falei e alimentando com uma onda em bloco, né, a gente consegue aí, tendo o comprimento dos pulsos que é proporcional à indutância da bobina, de fato, né, consegue medir a indutância. Agora, o tempo característico do filtro LR, no caso, seria tal, né, que é o tempo dividido, L dividido por R, ou seja, a indutância dividido pela resistência. Como nós temos aqui a indutância da nossa bobina vai dar 100 microhenries, seria 100 microhenries dividido por 200, seria então aí um pulso de 0,5 microsegundos, tá? Então, para proteger o Arduino da sobrecorrente, né, a resistência mínima que a gente tem que usar aqui é 200 ohms. Então, o pulso vai ser 0,5 microsegundos. Então, esses pulsos são meio difíceis, são muito difíceis de medir diretamente, com alta precisão, visto que a frequência do clock do Arduino é de 16 MHz. Ao invés disso, pessoal, esse pulso crescente pode ser usado para carregar um capacitor, que pode ser lido aí pelo conversor analógico digital do Arduino, pela porta analógica, né? Então, nós temos um circuito aqui, tá? Vocês veem aí, o pino analógico A4 vai ligado aqui nesse resistor e o pino A5 vai ligado entre o diodo e o capacitor. Como nós vimos aqui, nós vamos alimentar com bateria de 9 volts, interligar os negativos, e esse pino 10 aqui nós vamos ligar num LED, né, com o seu devido resistor, e também iremos ligar aqui no pino 9 um buzzer, né? Aqui, como nós vimos, aproximadamente 200 ohms a resistência mínima, então nós podemos utilizar um resistor de 220 ohms, por exemplo. E nós vimos já que a nossa bobina era como se fosse esse indutor aqui, com a indutância de 100 microhenries, né? Então, a carga esperada aí de um pulso, nós temos 3 fases aqui, tá, pessoal? 3 fases aqui, né, no nosso circuito.
Então é o seguinte, a carga esperada de um pulso de 0,5 microsegundos, ela é 12,5 nanocoulombs, que vai dar aí 1,25 em um capacitor de 10 nano. Agora a queda de tensão aqui sobre o diodo vai dar uma reduzida nisso, né? E aqui vocês veem aqui o pulso, né? Aqui esse pulso ele sofre uma alteração aqui quando é detectado um objeto metálico pela bobina. E essa alteração aqui e os pulsos repetidamente podem aumentar de 1,25 volts para 2 volts, o que é facilmente detectado pelo Arduino, que vai acionar o LED e tocar o sinal sonoro, né? E aí esses 2 volts que foram gerados, eles podem ser lidos mais facilmente usando o analog read, né? E depois o capacitor pode ser descarregado rapidamente, alterando o pino de leitura para a saída aí, definido para 0 volts por alguns microsegundos. Então a medição vai levar cerca de 200 microsegundos, sem para carregamento e reinicialização do capacitor e sem para conversão aí do analógico digital, certo? O nosso circuito ele vai ser feito da seguinte maneira: colocamos aqui já o resistor, já vamos colocar o diodo aqui e também o capacitor. Vou acrescentar também aqui o LED com o seu devido resistor, de 1K aqui, já que está sendo utilizado uma bateria de 9 volts, o buzzer, a própria bateria de 9 volts aqui, já vamos ligar o seu GND. Aqui nós vamos precisar do A4, como nós vimos lá, direto para o resistor. O resistor já está ligado com o diodo já está ligado com o capacitor já está indo para o GND. O A4, aliás, o A5 vai aqui na junção entre o diodo e o capacitor. E vamos ligar o LED aqui. O resistor do LED vai para o pino 10. E o buzzer vai ligado no pino 9. Tá? A nossa bobina vai ligada uma parte no negativo. E aqui entre o resistor e o diodo sai uma outra parte para ligação na bobina. Esse é o esquema que estará disponível na descrição do vídeo. A programação que serve para gerar o pulso, né, e também desativar o pino quando necessário, ela está toda comentada e estará disponível aí na descrição do nosso vídeo. Montado o sistema, agora a gente vai colocar aqui então em funcionamento para testar. Aqui está tudo certinho. Eu vou colocar aqui a bateria de 9 volts. Eu vou ligar aqui nesse conector e vamos colocar em funcionamento. Isso aqui é uma tapué de açaí com um T aqui de cano PVC que está parafusado. Aqui na frente, presa em 2 espetos aqui, está a nossa bobina. Vamos pôr para funcionar então. Bom, então aqui pessoal, a gente vai começar a fazer o teste, tá? Com o nosso detector de metais. Vamos procurar aqui se a gente acha algum material aqui. Aqui ó,
Deve estar por aqui. Aí, gente. Gente, achamos esse. Tem mais algum aqui nessa areia aqui, em algum lugar. Opa! Aqui, ó, vê aí. Aí tem mais um. Aí. Aí, gente, mais um. Aí, agora vai ser merda. Olha lá, quando passa em cima do papel alumínio. Então aí, ó. Provado que funciona o nosso detector de metais, certo? Bom, pessoal, esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todos.